Fala pessoal, estamos em mais um Isbel Talks. Hoje estou aqui com um convidado especial, com meu irmão Rafael. Vocês estão vendo ele aí já. Eu vou apresentá-lo daqui a pouco, porque antes eu quero lembrar a você que neste ano nós estamos nos 70 anos do Isbel. O Isbel está há 70 anos formando pastores para essa nação, missionários, preparando crentes com ferramentas teológicas para que você possa abençoar na sua comunidade local, onde você está inserido, no seu trabalho. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui hoje também. E lembrando a você também que os nossos cupons promocionais têm a ver com Isbel 70 anos e Isbel Talks também. Se você está nos assistindo aqui, se você colocar lá no nosso site, no isbel.org.br, todos os nossos cursos, tanto pastoral quanto os eixos, qualquer um desses cupons vai te dar alguns descontos bem especiais, de 30% a 50% de desconto. Então não perde essa oportunidade. Vai logo para o nosso site, dá uma boa teologia por um preço ótimo. Você não vai encontrar teologia nessa qualidade por R$100 em lugar nenhum. Bom, esse aqui é o meu irmão Rafael Silva. Isso aí. Rafael Silva. Ele já passou um Silva por aqui antes, que é o Anderson Silva. Anderson Silva, eles são irmãos. Queria que você se apresentasse, cara. Falasse da sua família, com quem você trabalha. Já vamos adiantando. Cara, tem várias formas de se apresentar, né? Mas vamos lá. Eu sou o Rafael Vinícius da Silva. Sou esposo da Inara e sou o pai da Manu. Ela que é uma menininha que está fazendo 1 ano daqui a alguns dias. Amiguinha da luz. Amiguinha da luz. Sou engenheiro de produção, também tenho uma pós na área de gestão de projetos e metodologias ágeis. Legal, filho de pastor, irmão de pastor, vivo esse... trabalho também no setor de serviços, hoje na área de dados. É basicamente isso, eu sou esse cara aí. E sou estudante do Isbel também. Estudante do Isbel, com certeza. Muito bom. Na área de dados, tu usa muito a ferramenta Power BI, né, cara? Exatamente. Essa ferramenta é uma ferramenta da Microsoft, né? É uma das ferramentas que existe no mercado hoje para análise de dados. Literalmente transformar dado em informação que geram resultados. Eu trabalho com isso na área do agro hoje, especificamente. Que massa, cara, que massa. Bom, esse é o Rafa. O Rafa tem muita história pra gente conversar aqui, gente. Eu tenho muita experiência também. Quantos anos tu tem, Rafa? Tenho 26, vou fazer 27 daqui a um dia. Sendo novo, hein, cara? Tem muita experiência já. Vamos conversar aqui no início da sua trajetória, cara. Por que o Rafa está aqui? Ele já falou, né, que ele é filho de pastor, irmão de pastor. Tem o chamado pastoral também, tem aspirações ministeriais aí, desejo pelo episcopado. e quem almeja o episcopado, grande obra almeja, né? Mas eu quero conversar pela tua experiência de conversão, cara, porque às vezes filho de pastor parece não ter, não conseguir perceber o momento da conversão. Mas como foi a tua? Quando é que tu entende aí que Deus te tocou no teu coração, que te chamou para viver com Ele? Conta-nos aí a tua história. Cara, isso que você falou é bem verdade. Tipo, quando a gente nasce no ambiente, no lar cristão, né? E então a gente vai, a princípio, para a igreja influenciado pelos nossos pais. Na verdade, não só influenciado, é literalmente obrigado, né? A gente está ali todos os cultos e como você falou, eu falei também, sou filho de pastor, então você cresce nesse ambiente de igreja e realmente é bem difícil você conseguir definir quando você de fato aceitou Cristo na sua vida, né? Eu, basicamente, vamos dizer assim, eu não tive um marco que, esse dia aqui veio um anjo ou algo aconteceu, mas foi quando eu comecei a ter convicção realmente quem eu era, sabe? Que eu sou filho de Deus. Isso aconteceu, embora desde sempre, até mesmo envolvido nos ministérios da igreja, essa noção foi quando eu comecei a participar de coisas fora da igreja, ou seja, em outras missões. Eu participei, só antecipando algumas coisas aqui, de um movimento missionário dentro das universidades no Brasil, que é o Dunamis Pockets. E, cara, eu falei, eu já sentia, eu precisava fazer alguma coisa na minha universidade, então eu comecei a participar desse movimento missionário e foi lá nos encontros, nos retiros, né, de preparação para os líderes dos Pockets que eu falei, cara, é uma convicção de que eu sou filho amado e que eu não estou fazendo isso só porque eu sou filho de pastor, já vem de uma linhagem, mas que eu comecei a ter esse bombardeio em si, né, de quem eu sou no reino de Deus, como filho. Então foi basicamente isso, não foi um grande evento, né? As pessoas talvez
acho até interessante citar isso daqui. O filho de pastor ele é bem peculiar, né, cara? Porque talvez por não ter essas experiências, essa experiência que a gente sempre aguarda, né? Que foi o momento que, pô, minha vida mudou, a gente entra em crise, literalmente. Pô, sabe? Pô, será que eu realmente... e daí você vê os pais passando por dificuldades, assim, você fala, meu, isso aqui não é para mim, e daí sai. Mas não, pô, você não precisa, às vezes, viver uma vida de momentos extraordinários para ter uma vida extraordinária, né? Vendo que viver a vida por si só já é isso. Mas foi nesse momento que eu comecei, cara, peraí. Quantos anos nessa época você tinha? Coloca aí uns 4, não, 4 é muito pouco. Pelo menos há uns 7 anos atrás, basicamente anos assim, atrás. com uns 20 anos, assim, as coisas começaram a mudar. Que massa, cara. Isso. E você falando disso, eu lembrei da minha experiência de conversão, né? Tipo, não foi um evento, assim, extraordinário, mas foi muito impactante a percepção que eu tinha de Deus. Deus era muito distante para mim até aquele momento. Uhum. Até chegar um dia em que eu literalmente ouvi a voz de Deus, cara. Tipo, não audivelmente, né? Mas, enfim, dentro de mim, essas explicações você já deve ter... Alguém deve ter tentado falar para você algumas vezes e você não entendeu. Eu espero que você tenha esse tipo de experiência. Mas, cara, a partir de então, eu não conseguia mais me ver sem Deus, cara. Tipo, sempre ele estava tão presente quanto as pessoas que estavam à minha volta, ou até mais do que isso, né? Enfim, lembrei da minha experiência. Mas, e no quesito, cara, ministério? Tipo, você falou aí que a percepção da filiação e tal, com Deus aí veio na faculdade, mas até mesmo o desejo pelo ministério que surgiu no teu coração nessa mesma época? Cara, digamos assim, né? Muito, pô, como eu citei, foi a partir de um momento que eu busquei algo, mas Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Então, quando a gente acha que nós estamos trilhando a nossa vida e tomando as nossas escolhas, as nossas decisões, Deus ele está trabalhando superior a tudo isso, né? Ele conhece os momentos da nossa vida. Mas foi basicamente nesse momento que eu comecei, pô, a ter convicção de quem eu era no reino mesmo. Mas pô, Deus ele era o principal interessado em meio a tudo isso. Porque se eu talvez não tivesse, por mim próprio, né? Tipo, pô, como que eu comecei a trabalhar? Eu estudava numa universidade federal aqui em Londrina, na UTFPR. Não tinha esse movimento missionário lá, não conhecia. E por que, pô, que eu fui escolhido para iniciar esse movimento lá? Como eu falei que também foi justamente nesse momento que foi quando eu comecei, cara, peraí, mas era Deus ali escolhendo também esse momento, né? Eu achando que eu estava escolhendo começar algo, mas na verdade Deus estava utilizando aquilo para começar algo em mim também. Que massa, cara. Porque começar isso na universidade foi puramente, cara, o queimar do Espírito Santo no meu coração. Foi tu que achou o Dunamis Pocket ou o Dunamis Pocket que te achou? Cara, foi eu que achei o Dunamis Pockets, mas é que o Dunamis em si, né, para quem não conhece, é um dos movimentos para-eclesiásticos que tem aí no Brasil, que atua muito forte na música, bem voltado para os jovens, e eles têm uma vertente no Dunamis que é os Dunamis Pockets, que hoje é praticamente o maior movimento missionário do Brasil. Tem mais de 200 universidades, as principais universidades do país, e o Dunamis eles fazem algumas tours pelo Brasil que chamam Fornalha. Então eu lembro que eles vieram aqui em Londrina, fizeram o culto, esse Fornalha, que esse é um culto de avivamento, né, focado na música, na palavra, e lá eles divulgaram Pockets. E, cara, e foi aí que queimou. Então, assim, é o encontro entre o homem e Deus, né, porque foi literalmente, eu falei, cara, o que eu estou fazendo na minha universidade? Porque quando, pô, não sei se todos que estão assistindo aqui tiveram oportunidade ou, né, de ter cursado uma universidade, e principalmente federal. Ali é um momento, cara, que é o divisor de águas na vida dos jovens. Tem estudos que dizem, estudos mais focados em missões universitárias, que 80% dos jovens que entram na universidade, se eles não conhecem Jesus até esse período, a probabilidade deles nunca mais terem, talvez, não o contato, mas se converter ao evangelho é de 80%. Então, Caramba, assim, cara. muitos jovens se perdem ali na universidade. Por exemplo, num dos cultos que eu estava lá, dentro do Pockets, né? Basicamente, traduzindo aqui para o pessoal conhecer. A gente fazia cultos, literalmente, no meio da universidade, cultos de missão. Então, assim, era muito... Tem outros movimentos
de evangelização nas universidades, mas pelo que eu vi, assim, sabe, pelo que eu já conheci um pouco, pô, pega a Bíblia, vamos entrar numa sala fechada e vamos estudar a Bíblia aqui, porque a gente é a bolha gospel dentro da universidade. A nossa visão era fazer isso fora para todo mundo ver, tipo, era realmente algo missionário, assim. E um pocket, especificamente, um filho de pastor, chegou lá no final do pocket, ele parou no meio e falou assim, cara, que incrível que vocês estão fazendo aqui. Eu sou filho de pastor, eu vim do interior de São Paulo, e quando eu vim para a universidade, eu queria fazer isso que você está fazendo, porém, cara, aqui ele se desviou dos caminhos do Senhor. Então, o ambiente universitário é muito doido, cara. Então, É doido porque... muita gente vem de fora, então tá longe da família e a pessoa, pô, é um outro mundo, é cervejada, é festa, é tudo que se distancia de Deus. E então, eu falei, pô, eu tava ali, não tinha nada. Por que queimou no meu coração? Eu falei, cara, como assim? Eu tô dentro de uma universidade, eu tô vendo essa realidade, tá divulgando, então ali foi um convite, tipo, que eu não pude recusar de Deus. Olha, uma parada que eu acho bem complexa mesmo, eu acho que é evangelizar em faculdade, hein, cara? Na faculdade, a minha experiência é a seguinte, embora seja alguém que fala bastante hoje, eu sou um cara tímido. Me desenvolvi na fala com o tempo, né? E o ambiente propício para se existir uma pregação como essa, um ambiente para juntar pessoas e falar, é no mesmo lugar onde está rolando um monte de coisa, tipo, que não tem nada a ver com o evangelho. É um monte de gente bebendo, um monte de gente se pegando, o pessoal dançando. A barreira que existia em mim para poder abrir a boca para falar do evangelho na faculdade era muito grande, cara. Mas, tipo, muito grande mesmo. Tanto é que nessa época, eu já estava dentro da igreja. Assim, eu acho que eu liderava já algum grupo, não era tão presente, talvez, não consigo me lembrar aqui agora, mas na faculdade, cara, eu não lembro de mim evangelizando, não lembro, cara, porque era uma barreira muito grande. Eu acho que é uma parada bem... O trabalho que o Dunamis faz para preparar alguém para pregar dentro de uma faculdade deve ser bem hard, hein, mano? Quer Rafael, falar? você passou, cara, por alguma experiência de resistência dentro do campus? Quais campos, por exemplo, você atuou? Porque na minha época eu participava do ABU, né? Uhum. E a Aliança Bíblica Universitária, a gente sofreu muitas resistências. A gente tentava organizar congressos, trazer gente de fora para debater questões mais filosóficas no nível acadêmico, mas trazendo sempre o cristianismo no palco, à luz. E a gente tinha movimentos lá de esquerda muito resistentes, cara. Rasgava cartaz, sabotava, fazia lobby com as secretarias lá para não deixar acontecer. Cara, em alguns momentos você via não necessariamente uma resistência, mas você via talvez um descaso de algumas pessoas. Mas uma das estratégias direcionadas por Deus que a gente, pelo menos eu consegui implantar ali na UTF, enquanto eu fui líder do Pockets, foi falar de Jesus sem necessariamente explicitar sempre o nome. Como assim? Pô, você está num culto de avivamento na sua universidade? Não, nos cultos sim, com certeza. Mas pô, uma ação muito massa que a gente fez, já visando possíveis resistências. A gente falou, pô, que método que a gente pode fazer aqui de evangelizar essa universidade sem necessariamente falar, tipo, Jesus te ama. A gente fez vários cartazes, pô, com qualidade, literalmente. A gente fez em gráfica, com várias frases de afirmação. Você é amada. Você é lindo, linda. Você é especial. Você tem um propósito. Cara, a gente fez, eu lembro que essa ação a gente pegou uns 50 cartazes e disponibilizou por vários pontos estratégicos da universidade. E lá no cantinho, no rodapé, a gente colocou você é um convidado especial, participe do Nos Pockets e o horário. Ou seja, às vezes, uma coisa que eu observo também é que, às vezes, quando nós estamos presos, talvez, numa bolha evangélica, literalmente, numa bolha que talvez a gente vê uma dissociação muito grande entre aquilo que é secular e aquilo que é sacro, digamos assim, a gente acha que, pô, claro que existe um confronto, né? Pô, não se amoldeis aos padrões deste mundo, então existe um mundo, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu não posso dizer aqui que eu excluo que há um embate. Não, realmente existe. Mas quando você pensa em missão, qual é a melhor maneira de você alcançar essas pessoas? Então, pô, como que se eu coloco para alguém, você é amado ou você é especial,
essa pessoa ela pode levantar qualquer bandeira anticristã, cara. Eu não falei que você é amado por Jesus. Eu tô falando para você que você é amado. Cara, nós, o time todo, né? A gente orou por aquele cartaz que quando qualquer pessoa fosse ver, ela sentisse que ela era amada por Jesus. Mas eu não estava explicitando ali, pô, ela é amada por Jesus. Porque ali certamente criava um embate. Essa ação especificamente, pô, teve gente que postou no Instagram, teve gente que a gente começou a ver depois as hashtags, algumas coisas assim, post que o pessoal conhecia, o pessoal postando no store e, pô, sem nunca ter ido visitar o Pockets. Mas de alguma forma a gente evangelizou eles. Então, assim, explicitamente nós não tivemos resistências, assim. Mas, né, sendo bem longo aqui, eu também, depois dessa passagem liderando o Pockets, eu fui mentor de líderes do Pockets. Então, Legal. assim, eu fui líder do Pockets da UTF Londrina e depois eu fui mentor de líderes de Pockets pelo Brasil inteiro. E sempre tinha relatos de alguns campos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, pô, às vezes tem algumas universidades que, tipo, basicamente teve um exemplo claro de pessoas com embate, que era muito pesado, as pessoas não aceitavam. Alguns líderes sempre tem. Imagino que deve ser um desafio pesado, hein, cara? E falo a respeito disso, cara, porque tem gente que até critica alguns movimentos desses, né? Tipo, é desnecessário, talvez, você fazer isso, vai gerar muito mais hate e confronto que qualquer outra coisa, mas, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E essa iniciativa, para mim, maravilhosa. E até fico admirado com as pessoas que o fazem. Porque, cara, não é simples. Sinceramente falando, não é simples. É você comprar uma briga que já existe, e você tá lá dando a cara a tapa. É literalmente amor por Jesus, hein, cara? Eu acho isso extraordinário. Seguindo aí na tua vida, eu já sei que você iniciou um movimento também numa praça perto de onde você mora, que chamava, como era o nome do movimento também? Conexão. E provavelmente também com a experiência que você teve no Dunamis Pocket, né? Mas como se deu essa tua experiência lá na praça? Como surgiu? O que tu fez lá também? Cara, quando nós temos o contato com a missão, como a gente já estava falando, né? A gente entende que a missão de espalhar o reino de Deus, de divulgar essa boa nova, ela é urgente. Então foi basicamente assim, quando eu me formei da universidade, ainda sendo líder de Pocket, mentoreando Pockets, líderes de Pockets, pô, daí foi bem na fase aqui do casamento, né? Recentemente, nos últimos 2 anos e meio, basicamente. Foi quando eu falei, pô, eu mudei para um apartamento do lado da minha universidade. E é um bairro totalmente novo. Pô, só onde eu morava tinha mais de 500 apartamentos, mas ao todo ali no bairro tinha mais de 5 mil novas famílias chegando. Caramba. E nenhuma igreja. Qual é o nome desse bairro mesmo? Cara, no Aquaville, aqui em Londrina, na Zona Leste. E daí você entende, pô, quem que tá falando do reino de Deus aqui? É uma praça super incrível, assim, muito linda que tem lá. O pessoal anda de skate, o pessoal pratica vários esportes. Aí ele falou, pô, aquele que de alguma forma já teve contato com a missão entende que ela é urgente. Então a gente começou a fazer alguns cultos, né, na praça, ali para as pessoas também. Literalmente, pô, chega, senta e vamos ouvir sobre o reino de Deus, louvor, oração, tudo isso aí. Mas como começou? Tipo, foi uma iniciativa tua? Tinha mais alguém? Como vocês começaram a evangelizar? Chamar as pessoas também? Porque imagina, você chega lá na praça, começa a falar e espera alguém chegar. Mas vocês tinham um trabalho antes, tipo, vou chamar um pessoal, vou passar nas casas, nos apartamentos. Como vocês faziam? Cara, basicamente, o início em si dessas reuniões do Conexão, explicitamente, um rapaz, né, que ele fez parte também do Pockets aqui em Londrina, que ele morava no mesmo condomínio que eu, ele começou a fazer uma célula ali com as pessoas do meu bairro. Ali, exatamente do meu condomínio em si. Daí a gente falou, pô, a gente já tava com essa sede de fazer algo, a gente já viveu isso no Pockets, né? A gente falou, pô, vamos pra praça e vamos fazer cultos lá ao ar livre. E basicamente isso, cara, é literalmente começar e fazer. Às vezes a gente cria muitas barreiras, muitos paradigmas, a gente pensa muito no que as pessoas vão pensar, mas, se Deus, ele queimou no seu coração, né? Ele gera o querer e a gente vai lá e obedece. Então foi basicamente isso, assim, a gente começou na praça. Tem um ambiente lá, uma ilha musical, digamos assim, que ela já é preparada para isso, cara. É só chegar lá, as pessoas sentam em volta e você começa.
Então a gente começou a marcar, teve encontros lá com mais de 50 pessoas, pessoas que vieram tipo, de bairros distantes para ver o que estava acontecendo. Uma coisa que eu observei muito lá no Conexão em si, aí olha só como que muda os cenários, né? Dentro da universidade, literalmente, os jovens universitários cristãos fugiam disso, mas na praça os cristãos iam, então tipo, queriam muito esse movimento. É até meio... Mas de alguma forma a gente também conseguiu evangelizar e pessoas foram alcançadas lá. Que massa, cara. E vocês passaram... Foi antes da pandemia, é isso lá? Foi em 2021. Aí quando chegou a pandemia, vocês não conseguiram dar continuidade? Que foi bem no meio da pandemia, literalmente. Quando começou ali 2021, 2022, cara, mas foi... Não, eu também sou a péssimo gente fez com data. Pra mim, a pandemia aconteceu ano passado, tá ligado? Pra mim, a pandemia aconteceu ano passado. Não, mas foi literalmente no meio da pandemia. Uma das coisas que a gente observou é que as pessoas elas estavam muito sedentas e carentes, né? E como a gente veio... É um bairro novo, muitas pessoas vieram de longe, de outros bairros na cidade. Como assim vieram de longe? Tipo, os novos moradores ali... Eles estavam à procura de igreja, estão até hoje, na verdade. Porque lá não tem igreja. Lá não tem. Tem algumas igrejas na redondeza ali. Inclusive, a igreja no qual eu faço parte é ali, próximo, mas não tem hoje, evidentemente, um trabalho tão efetivo ali nesse bairro ainda. Interessante, cara. Hoje, com essas experiências aí que você foi acumulando, como é que tu traz isso para a tua vivência ministerial hoje? Tem algum projeto que tu pretende iniciar na igreja que tu estás? Deseja também continuar ensinando sobre isso? Tem até espaço aqui. A gente pode pensar aí em como o Isbel pode se envolver nisso também, porque preparar pessoas para anunciar o evangelho de uma forma que outras pessoas já estão sendo bem-sucedidas nisso, né? Cara, vamos lá, um pouco antes. O ministério pastoral ele é irresistível e ele é intransferível, né? Então Deus nos chama, mesmo sendo filho de pastor e irmão de pastor, não necessariamente eu seria um pastor ou serei um pastor. Mas a gente começa a ver ao longo da trajetória que é literalmente algo irresistível. Deus chamou a gente para um propósito. Eu tenho convicção do chamado divino, embora não seja um pastor, ele é intransferível, ou seja, a missão é para mim. Então, para mim, para você, para qualquer outra pessoa que esteja ouvindo aqui, a gente não pode... Cara, a gente até pode, mas é literalmente desobedecer aquilo que nós nascemos para viver. Falar não ao ministério pastoral. Então, quando eu comecei as missões universitárias, eu tinha a convicção que Deus tinha me chamado para fazer aquilo. E então, eu entendi também... Olha que interessante. No Pockets, eu liderei por 1 ano. Eu poderia ter ficado até o final da universidade. Mas ali no Pockets, nós já éramos instruídos, mas também o Senhor colocou isso no meu coração de formar outros líderes. Porque ali no Pockets não é algo que depende de mim. Inclusive o Pockets na UTF acontece até hoje. E eu também, de alguma forma, contribuí para alguns outros Pockets aqui da cidade. Mas assim, eu sabia que ali era uma missão que tem que continuar perenemente até o fim da universidade, até Jesus voltar. Quando eu fui para a praça, foi uma outra realidade. Nós estávamos falando sobre isso, né? Era um movimento, não era uma igreja, era um movimento de evangelização. A ideia, o objetivo principal ali era alcançar os perdidos. Mas, como eu falei anteriormente, a gente começou a atrair muito crente também. Pô, maravilha, glória a Deus por isso. As pessoas estão vindo aqui. É por isso, é um culto ao ar livre, o reino está sendo divulgado. Mas a gente começava a ver, talvez até um pouco de pessoas ali desigrejadas, que queriam fazer parte de alguma coisa que estava acontecendo, mas que não tinham um comprometimento com a igreja. Entendi. Eu comecei meio que a entrar numa crise, digamos assim, porque eu falei, cara, eu não sou pastor, e nesse momento eu entendo que eu não estou sendo chamado para assumir um pastoreio dessas pessoas que estão aqui. Então, tinha pessoas que tinham recorrência em todos os encontros do Conexão, super participavam ali. Mas daí eu comecei a sentir de Deus, que as portas do inferno, uma pausa aqui, ela não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Não, claro que a igreja pode ser interpretada de várias formas, né? Mas tudo aquilo que eu tento construir, talvez, que não é igreja, que são instrumentos para mim
auxiliar a igreja e acho que é a igreja, aí tem um problema. Então eu comecei a sentir essa urgência de Deus. Peraí, para onde essas pessoas vão? Fala mais de uma comunidade local, no caso, né? Peraí, exatamente. Eu comecei a pensar, peraí, eu estou evangelizando essas pessoas aqui. Se elas aceitam Jesus hoje, para onde eu vou direcioná-las? Então eu não comecei o Conexão para trazer as pessoas para a minha igreja. Desde o princípio, a gente começou o Conexão para que as pessoas tivessem um contato com Cristo, né? Que as pessoas tivessem as suas vidas transformadas. Mas foi aí que eu me voltei para a igreja. Me deu um choque. Peraí, a minha igreja está preparada para receber essas pessoas? Foi aí que foi bem quando eu casei, literalmente depois eu casei. Então, as pessoas pedindo, vocês vão continuar no Conexão, no Conexão. Eu falei, não, peraí, daí eu entrei nessa questão. Eu casei, eu tenho uma nova família, eu tenho o meu principal ministério agora se torna a minha família, mas eu também tenho que olhar para a minha igreja local, que está num raio de 3 quilômetros da onde eu fazia os cultos no Conexão. Embora perto, né, em termos de distância, geograficamente é um pouco difícil assim para você ir andando. E eu falei, a minha igreja está preparada para isso? Então, eu comecei a me voltar mais do que eu já era envolvido, mais pensando numa igreja local que se comunique com as pessoas que estão lá fora. Então, hoje, tenho focado nesse momento, né, em colaborar de todas as formas com a minha igreja local. E preparar a comunidade local para receber. E preparar para receber. E, cara, é um grande choque hoje, né? Tipo, das igrejas como um todo, porque, eu gostaria muito de chegar aqui e falar, minha igreja local, ela está totalmente preparada para receber essas pessoas. É incrível quando a gente vê cases de sucesso de igrejas que são missionais. Eu acho incrível o que vocês faziam lá no Farol, lá no Pernambuco, cara. Ação no meio do Carnaval de Olinda e você abre a sua igreja para dar água e recepcionar as pessoas. Você faz um bazar comunitário onde artistas locais que não necessariamente são da sua igreja podem trazer a sua arte dentro da igreja. Olha que disrupção é essa. E quando eu olhei, peraí, cara, e Deus é incrível, né? Geograficamente, só para você entender, o Conexão da praça é tipo a poucos quilômetros da minha igreja. A universidade é do lado e não tem só a minha igreja ali. Aonde eu moro ali, e eu moro perto, né? Cara, se eu contar numa avenida tem 10 igrejas. Mas eu te pergunto, quais dessas 10 igrejas são igrejas que se comunicam com a própria comunidade? Com o público que está precisando da igreja. Com o público que está precisando da igreja, cara. A gente tem... As igrejas, de fato, elas são missionais, né? Então, hoje você vê muitas igrejas que estão literalmente numa fase de, digamos assim, né, de declínio em termos numéricos, digamos assim. Eu não vou falar que a igreja está morrendo, que é a obra de Cristo, a igreja de Deus, né? Mas as igrejas estão em declínio de número de pessoas, não alcançam mais as pessoas, mas porque ela não se comunica com a sua realidade. Ela, basicamente, nos anos de, digamos assim, de maior pujança, que foi há 15, 20 anos atrás, e ela vem com isso trazendo até hoje e não se comunica mais com a sua realidade. Então, eu digo assim, eu estou vivendo, né, junto com meu pai, pastor, nós estamos vivendo uma revitalização da igreja, para que ela esteja preparada para receber essas pessoas. Cara, isso é bem importante, porque as conversas que a gente tem tido nos últimos podcasts aqui também, e também nos encontros com pastores e tal, é que as igrejas que estão envolvidas com denominações, né, que já tem aí algumas décadas até aqui, elas literalmente estão experimentando desse declínio. Algumas igrejas estão surgindo agora, talvez com uma mentalidade diferente, se envolvendo em novos projetos, se tornando igrejas missionais, algumas com a teologia não tão boa assim, mas estão crescendo, né? Mas você falou sobre estar preparando a igreja para que ela experimente dessa missionalidade. Mas como vocês têm se preparado? Eu acho que é uma ajuda legal que a gente pode trazer para as pessoas aqui hoje, né? Tipo, peraí, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso estudar para talvez, dentro do meu contexto, viver uma igreja mais missional, né? Como vocês têm se preparado para isso? Cara, eu não... Assim, antes de tudo, né?
tem muitos especialistas que falam de igreja e falam de outras questões, de planejamento e tudo. Eu vou falar daquilo que Deus eu tenho visto que faz muito sentido com aquilo que Deus tem feito na minha realidade. Bom, vamos lá. Hoje, né, na minha realidade local, eu queria ser engenheiro civil, quis ser administrador, queria ser empreendedor, queria fazer um monte de coisa. No final de tudo isso, cara, eu caí num curso chamado Engenharia de Produção. O que é engenharia de produção? Eu basicamente era um misto de não saber o que era, mas que era uma engenharia que parece que era uma engenharia bem generalista. Porque eu nunca me vi muito como uma pessoa que, tipo, um programador. Inclusive, eu vim de um técnico na área de programação de sistemas. Eu falei, cara, eu nunca me vi muito focado. E quando eu descobri uma engenharia que era ampla, que eu estudava a gestão, né, de tudo, eu falei, cara, é isso daqui mesmo. Vamos lá. Entrei na universidade. No segundo ano eu já estava estagiando na indústria. Hoje eu estou numa área que de alguma forma tem uma relação. E você não tem noção quando, tipo, no meio da universidade, assim, eu comecei a falar, pô, cara, como isso daqui pode ser usado na igreja? Então, por quê? É gestão. Eu comecei, Deus começou a ministrar no meu coração várias coisas, assim, porque hoje existem vários fatores pelos quais as igrejas elas não estão frutíferas, digamos assim. Como assim frutífera? Cara, não desenvolve líderes, não alcança almas, não forma novos e não batiza pessoas, né? São 3 indicadores muito importantes. Mas eu comecei a observar e Deus começou a queimar no meu coração, a gestão dessas igrejas também. Às vezes a gente teve uma dissociação tão grande daquilo realmente, do que o que é sagrado e espiritual. A gente dissociou muito daquilo que é secular, digamos assim. Mas eu comecei a entender que a ausência de boas práticas de gestão foram os fatores determinantes para talvez a minha comunidade local não estar com os frutos que nós gostaríamos. Então eu comecei a aprender, gestão, você começa a aprender várias coisas, um planejamento estratégico de igreja. O que é isso? Aqui no ISBU tem inclusive essa aula, né? Isso. Daí você pensa, muito massa. Daí você, você acha, não, peraí, essas coisas novas que estão surgindo com essa nova geração, para fazer igreja 20 anos atrás não era necessário. Mas, cara, será que se lá atrás tivesse sido implementado essas mesmas ferramentas, as igrejas hoje não poderiam estar vivendo experimentando uma outra realidade? Então, assim, comecei a aprender tudo isso. Falei, cara, isso tem que ser aplicado na igreja. Então, uma das coisas que a gente fez no último ano, 2023, a gente começou o ano, na verdade, a gente já estava mastigando disso há algum tempo, mas foi fazer literalmente nosso planejamento estratégico. Começando pelo básico. Qual que é o básico? Missão, visão e valores. Qual que é a missão? Por que a gente está aqui? Por que existe o ISBEL? Por que existe a comunidade de Shalom? Por que a gente existe? Às vezes as pessoas não... Você pergunta para qualquer um, ele vai falar, não, porque a gente tem que ganhar almas. Claro, mas todo mundo tem uma resposta. Uma missão, cara, é algo que todo mundo tem que respirar, tendo a consciência que a gente está indo para o mesmo caminho. Então a gente definiu, a nossa missão da nossa comunidade local, ela não pode se distanciar da missão da igreja, que está na palavra de Deus. A igreja ela já tem um papel instituído na Bíblia, mas eu preciso trazer isso para minha realidade, para talvez ressignificar isso para as pessoas para fazer tanto sentido. Então, a nossa missão é ser um elo que conecta as pessoas a Cristo. É isso. É claro, um elo conecta as pessoas a Cristo. Cara, peraí, aqui está Cristo, aqui está a comunidade e eu sou a ponte. Os irmãos têm que estar com essa clareza na mente delas. Segundo ponto, quais são os valores que regem a nossa comunidade? Cara, a mesma coisa. Os valores do reino são valores compartilhados universalmente. Mas para a minha comunidade aqui, o que tem que ser a marca que as pessoas vão respirar? Então, um dos nossos lá é ter uma igreja relacional. Como assim relacional? Toda igreja tem que ser relacional. Isso é tão óbvio para todas as igrejas hoje? Não está tão óbvio. Todo crente sabe que precisa se relacionar com as pessoas, mas a gente vem no culto, senta e vai embora. A gente não, no culto de sábado agora, no culto da gratidão, a gente está pensando, vamos ter o salgadinho no pós-culto ali. Com os irmãos, cada um traz o seu. Cara, na realidade da nossa comunidade ali, é uma forma dos irmãos se relacionarem. É uma igreja que preza pelo discipulado. Mas espera aí,
irmãos aqui que estão ouvindo, isso não é óbvio para muitas igrejas. Né? Às vezes a gente tem as igrejas que têm uma estrutura maravilhosa, que é o sonho nosso como igreja, pô, de ter a estrutura do discipulado, a estrutura da célula, mas às vezes para as igrejas periféricas da nossa cidade, que são comunidades independentes, ser uma igreja discipuladora não está tão clara. Assim, pô, que a gente tem que ter rodadas de discipulado intencionais com as pessoas. Então a gente trouxe isso como um valor. É uma igreja que discipula. Ou seja, todo mundo tem que ter a consciência disso. E a nossa visão, né? Pô, que tudo isso trazendo um pouco da gestão, são ferramentas básicas, né? A nossa visão, até 2026, ser uma igreja referência para a nossa comunidade local. Primeiro, visão, ela tem que ser tangível, mensurável e alcançável. Ela tem que ter prazo também. A gente colocou 2026, a gente fala, meu Deus, isso é difícil, porque como que a gente vai fazer isso? Mas a gente construiu nossa visão. A gente quer em 2026, de alguma forma, que as pessoas, se a gente sair dali, que as pessoas daquele bairro sintam saudade da gente. Mas um objetivo a ser perseguido. Hoje, se a gente fechar as portas, a comunidade, que não são os crentes da nossa comunidade, sentirão falta ali? Talvez não. Mas é isso que a gente quer. Então, Lucas, a gente começou pelo básico. Sabe, a gente pode trazer outras ferramentas por análise SWOT. No planejamento estratégico é a principal ferramenta. Eu vou avaliar ali quais são as minhas ameaças, as minhas oportunidades, as minhas fraquezas e as minhas forças. Eu posso trazer isso tudo como ferramenta. Mas, de alguma forma, intrinsecamente ali, quando você está discutindo o básico, missão, visão e valores, você já está estudando tudo isso. Eu falei muito rápido, mas assim, começamos do básico. Quais são as primeiras ações? Pô, vamos reformar a igreja. Por quê? Cara, olha a nossa pintura, não chama a atenção de ninguém. Então, pô, definindo as coisas básicas, quais ações são importantes para cada uma? Começa do básico, sabe? Sem pensar em muita coisa diferente. A questão, né, de se tornar uma igreja um pouco mais missional, para muitas pessoas parece ser algo... talvez mais místico, entenda, não deixando de lado a espiritualidade saudável, né? Porque quando eu falo da parte mística, é a parte mística saudável, talvez até, né? Não é só com oração que as coisas se resolvem, óbvio que antes de qualquer outra coisa, oração não é uma ferramenta, a oração é o trabalho. Exatamente. Oração é tudo, entenda, a oração envolve tudo que a gente está conversando aqui. Mas eu gostei muito da tua resposta, cara, e tem muito a ver com o que eu acredito também, que é literalmente a igreja não se mover para onde o vento está soprando, né? Tipo, o vento sopra onde quer. Essa resposta foi dada a Nicodemos, né? O vento sopra onde quer e nós sabemos disso. E nós somos levados, sim, pelo Espírito para viver o que a igreja precisa viver, mas dentro disso também existe um planejamento. E, cara, no quesito planejamento estratégico, que foi o que você citou, não existe nada mais missional hoje do que conhecer as pessoas que você quer alcançar, cara. Olha que fantástico. Esses dias a gente estava dando aula aqui de liderança e planejamento estratégico e eu trouxe para o pessoal uma ferramenta chamada Canvas, que é de modelos de negócio. Não sei se vocês já ouviu falar em modelo Canvas de negócio. É bem legal essa ferramenta. Depois a gente pode até colocar para você que está aí nos assistindo. Mas a ideia do Canvas é literalmente estudar qual é a minha proposta de valor, para quem eu estou querendo entregar essa proposta de valor, quais são as minhas atitudes, o como que eu vou fazer isso e o custo disso. Vê que coisa simples que as pessoas não analisam antes de começar a fazer um trabalho evangelístico na sua comunidade e até mesmo se mover como uma cultura para que aquilo aconteça naturalmente. Cara, para mim, essa resposta foi a melhor. Uma igreja missional é uma igreja que sabe muito bem quem está alcançando, quem quer alcançar, o que vai fazer, quanto aquilo vai custar. O caminho tem tudo a ver com isso, né, cara? Hoje, além disso, tu procura outras ferramentas e tudo mais, tipo, tem alguém dentro da igreja hoje que já fale sobre isso? Como assim? Algum movimento que te ajude com gestão de igreja, com planejamento estratégico? Ou é algo mais teu mesmo que tu está trazendo da faculdade, do teu conhecimento empírico para aplicar na igreja?
Cara, hoje existem diversas instituições, né, que falam sobre isso voltado para a igreja. O CTPI é um exemplo dessas instituições que falam sobre isso. Mas, assim, quando eu estudei isso, entendeu? Na minha graduação, na minha pós-graduação, e eu vejo que não existe dissociação alguma. Então, essas instituições que hoje falam de alguma forma focada na comunidade local, ela, de alguma forma, está bebendo das mesmas fontes de planejamento. Que, cara, eu penso que foram guiados pelo próprio Deus, mesmo talvez partindo de fora da igreja, digamos assim. E quando você vê o próprio Jesus em alguma de suas parábolas diz que aquele que vai construir e não vê se tem o material necessário, ele pode ser um instrumento de chacota. Então, onde que eu vejo isso? A gestão me faz eu ter um bom planejamento para que isso não aconteça. Isso é bíblico. Quando a gente vê Jetro, de alguma forma, instruindo Moisés a respeito de como liderar o povo, dividir as atribuições, hoje a gente vê isso no business, né, de várias maneiras, mas a gente vê que são conselhos bíblicos. Talvez o que faltou na igreja por muitos anos foi traduzir esses conceitos de administração literalmente para o ambiente da igreja, aplicá-los, né? Então, assim, não tem uma instituição... Assim, eu pesquiso e consumo múltiplas fontes. Não tem algo específico que eu, particularmente, né, embora eu saiba que existem ferramentas. Eu recomendo que o pessoal estude no ISBEL, né? A disciplina de planejamento estratégico e as outras. Porque eu sei que, de alguma forma, vai... eu vou dar um exemplo para você. Da onde? Tem um livro que eu gosto muito que chama O Sonho Grande. O Sonho Grande. Sonho Grande, esse é o nome. É basicamente a biografia do Jorge Paulo Lemann e dos seus dois sócios, Betsy Cupira e Marcel Telles. Esses hoje são, talvez não referências para muitas coisas, mas são os homens mais ricos do Brasil. Donos do Burger King, na verdade não necessariamente do Burger King, mas das empresas que controlam essas grandes empresas, Burger King, cervejarias, né? E lá ele traz um exemplo de como o Walmart, lá em São Paulo, lá nos Estados Unidos, o Sr. Koch, lá, o Alton Koch, eu esqueci o nome aqui, ele fazia estudos para implantar os mercados. Ele basicamente ficava na frente de um lugar que ele achava que era interessante, começava a estudar o tráfego, né? O público que passava por ali. Legal, cara. Para ver se tinha pessoas transitando nessas comunidades. Nesse lugar que ele achava que era potencialmente interessante. Você pode traduzir isso para a realidade da igreja. Qual que é o melhor lugar se eu quero alcançar pessoas? Eu tenho que estar no meio das pessoas, eu tenho que ser acessível. Então, assim, uma coisa lá do business, de um livro perdido que você fala, cara, isso faz muito sentido para a igreja. Né? Eu vou lá e coloco a minha igreja de um lugar totalmente não estratégico, inacessível, e eu quero alcançar pessoas. Então, você vê que, transitam os conceitos, né? Cara, olha que massa. São ferramentas que elas estão disponíveis facilmente na internet agora. O que Rafa tá falando, o que eu falei. Se você der um Google, um YouTube, se você escrever, cara, você não precisa. Eu fico muito triste com algumas pessoas que dizem que não tem ferramenta para fazer isso na sua igreja. Não, eu não tenho recurso financeiro para fazer isso. Cara, você não precisa de muito. A gente falou aqui de análise SWOT. Dá um YouTube agora, escreve o que é uma análise SWOT. SWOT. O que é uma análise SWOT? Se você só pesquisar a respeito disso, você vai ter gente boa falando a respeito do assunto que você vai conseguir aplicar essa ferramenta na sua igreja, sem precisar contratar um consultor empresarial. Exatamente. É querer fazer, né, cara? Querer fazer, cara. O Canvas, por exemplo, tem muita gente ensinando. Cara, o Sebrae, eu tô fazendo propaganda do Sebrae aqui. O Sebrae vai ter que patrocinar a gente, tá, pessoal? Eu vou botar ali depois. Mas, se você for no Sebrae agora, tem curso gratuito que te ensina a estudar o mercado, por exemplo. Estudar mercado, as pessoas agora são o mercado. Não é isso. Não entenda que igreja é mercado. Entenda que as estratégias que são utilizadas lá fora podem ser utilizadas dentro da sua igreja para você conhecer o seu público. Ah, não, mas a minha igreja quer alcançar todo mundo. Mas toda igreja vai alcançar todo mundo? Não. Não tem como. Por isso que existe tanta igreja hoje em dia, né? Então, só pesquisa, cara. Só vai atrás. Eu tenho certeza que você vai encontrar esse conhecimento em lugares... no YouTube, por exemplo, que é muito simples. Vai lá e estuda um pouquinho, dá um YouTube.
você já vai aprender muito com isso. E também estude com a gente aqui no Isbel. Olha, a gente tem que preparar essa matéria do Anderson para o online urgentemente. A aula de liderança, planejamento e estratégia. Tem sido muito boa a experiência lá na sala de aula, mas eu sei que tem pessoas que não conseguem estar aqui presencialmente. E você que tem um desejo de estudar sobre isso e não tem isso em lugar nenhum ainda, coloca aqui, eu quero que eu vou aperrear o pessoal aqui no Isbel para a gente preparar essa matéria online urgentemente. Mas é isso, né, cara? Tipo, as pessoas precisam desse tipo de conhecimento, precisam ir atrás. Eu tenho certeza que você vai abençoar muito as pessoas na sua comunidade local, se você for atrás desse tipo de ferramenta, né? Bom, Rafa, já estamos se encaminhando para o fim. Já, cara? Olha aí, cara. Nem começamos, pô. Não é, cara? Parece ser muito rápido, né, enquanto nós estamos aqui, mas já está dando o nosso tempo, cara. E as minhas últimas perguntas para ti tem a ver com tudo que a gente conversou e com relação à sua experiência, né? Poxa, no teu ver, o que é que as pessoas da tua idade que estão almejando o ministério, que estão envolvidos nisso, o que é que essas pessoas precisam ficar atentas, talvez, para que elas possam viver o chamado da melhor maneira possível? Você teve muitas experiências no meio do caminho até aqui, mas como essas pessoas podem buscar esse tipo de experiência, como elas podem se envolver com o reino e ser um bom pastor, um bom crente, um bom discípulo, onde quer que elas estejam? Cara, quando o povo hebreu estava prestes a sofrer um dos maiores genocídios da história, que foi na parte da Bíblia onde fala a história de Esther, Mardoqueu, primo dela e de alguma forma instrutor, perguntou para ela: quem sabe você não nasceu para um tempo como esse? Quem sabe você não está aqui no palácio? Deus te trouxe aqui por meio da sua beleza para, de alguma forma, conseguir intervir nesse maior genocídio que está prestes a acontecer. Foi aí que Esther se literalmente acordou para a realidade e entendeu o poder da influência onde ela estava e, de alguma forma, conseguiu salvar todo o seu povo. É só a gente literalmente ler a Bíblia que a gente conhece toda a história e como isso faz sentido. Então, o que eu tenho a dizer para as pessoas que estão assistindo aqui, quem sabe nós literalmente não estamos aqui ou não estamos onde nós estamos inseridos para um tempo como esse. Hoje nós estamos na era da influência digital, né? Hoje, talvez mesmo as pessoas não tendo tanta propriedade, tem muita gente falando hoje na internet. E quando a igreja se posiciona para fazer um podcast como esse, para falar para essa mesma comunidade, a gente está se posicionando nesse tempo. Porque se a igreja não falar, tem milhares de podcasts. Quantos podcasts existem voltados para a igreja? Eu não conheço pouquíssimos, alguns. A gente pode contar nos dedos. E vocês estão aqui, se posicionando para esse tempo. Então, imagina só, se todos os jovens que estão assistindo aqui ou vão assistir se posicionarem nas suas universidades, se posicionarem no seu bairro, se posicionarem no seu trabalho, não entender o porquê eles estão, o que não pode acontecer? Jesus ele precisou de 12 discípulos para colocar o mundo de cabeça para baixo. Você imagina se cada um de nós, milhares, nos posicionarmos e assumir as nossas posições, o que não pode acontecer. Então esse é meu conselho, sabe? Talvez eu não seja a pessoa mais expert para falar sobre vários assuntos aqui, porque eu estou no começo da minha trajetória, eu estou vivendo, mas o pouco que eu vivi até hoje foi por, de alguma forma, me posicionar, entendendo que eu era importante. Deus tinha algo para mim naqueles momentos que eu estava vivendo. Eu comecei lá na UTF, mas se os outros líderes não se posicionassem, talvez pode não ter mais aquele movimento missionário daqui a uns anos. Então, assim, tem espaço para todos. Tem espaço para todos. A gente tem que procurar ser conhecido no céu e por aquilo que Deus nos chamou para fazer, mais do que somente o que as pessoas estão vendo. Isso é um problema da nossa geração. Mas se não tem relevância, no meu ponto de vista, eu não vou fazer. Cara, entendam onde você está e faça. Entendam onde você está e faça. Olha, conversar sobre esse assunto sempre me deixa muito reflexivo, muito mesmo. Tipo, cara, eu estou me movimentando, mas será que eu estou me movimentando o suficiente? Será que eu estou atento o suficiente para o momento que eu estou vivendo com Deus? O que é que eu posso fazer a mais?
E o senso de urgência, a gente estava conversando isso aqui no começo, o senso de urgência que existe para algumas pessoas no reino de Deus, os missionários, por exemplo, a gente conversou com alguns nesses últimos dias aqui, é um absurdo como essas pessoas vivem para, olha, se eu não fizer, alguém pode morrer sem ouvir a palavra de Deus, se eu não fizer. Então, esse senso de urgência talvez não seja o mesmo para todos, mas que de alguma forma a gente aqueça seu coração aqui hoje. Isso aí. Que o Espírito Santo aqueça teu coração hoje para que você se mova no Espírito para abençoar a vida de pessoas, para anunciar a verdade. Talvez não na mesma proporção que alguns, você talvez não vá sair do país para pregar o Evangelho, mas viver como um bom cristão, um bom discípulo, para anunciar as verdades de Deus no meio que você está inserido. O despertar para o agora, no momento que você está, prestar atenção onde você foi inserido e como Deus quer que você se mova, né, nesse momento. Tem um ponto bem importante que eu gostaria também de deixar junto a isso. Você falou de ficar reflexivo, né? Mas a gente tem que entender também que Deus ele não dá nada que a gente não possa suportar. Então, tem momentos. Existe momentos de plantar, existe momento de colher. Às vezes, você pode estar no momento que não é que é o de colher e não o de plantar, ou vice-versa. Mas entender que nem sempre eu preciso estar aparentemente dando fruto, desde que eu sempre esteja plantado ao lado da fonte. Uma árvore frutífera que dá o seu tempo que dá o seu fruto no devido tempo. Então, assim, sem pressão por fazer, mas tendo a consciência de quem você é para fazer quando você precisar fazer. Quando Deus estiver te chamando para isso, né? Exatamente. Recebeu o recado, vaso? Receba em nome de Jesus. Isso aí. Bom, Rafa, foi muito bom estar conversando com você aqui, cara. Literalmente, no meu coração, eu sinto o senso de missão um pouco mais aflorado agora. E Deus falou comigo aqui, hein, gente? Tu recebeu, irmão, hein, Eric? Tu recebeu, irmão? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí. E espero que você de casa também tenha sido abençoado com essa mensagem. Rafa, muito Massa. Obrigado por ter aceitado o nosso Valeu, convite aí. E espero que um dia você seja um dos nossos professores aqui também no quesito gestão. Você tem muito para ensinar aqui e abençoar a vida das pessoas. E vamos nos envolver também. Talvez a gente esteja junto num projeto, né? O Anderson falou comigo lá, que nós estamos montando um projeto para ajudar igrejas no quesito missão, né? Igrejas se tornarem mais missionais, preparando algumas ferramentas para isso. Talvez a gente esteja envolvido nisso junto também. Muito massa. Vai ser um prazer, cara. Também. Gente, finalizamos mais um Isbel Talks. Tchauzinho para vocês, até a próxima e bye bye.